Eu tive a satisfação hoje, né, de realizar mais um sonho. Uma mulher de 44 anos agora em dezembro, pediatra. Eu sempre gostei de ler, sempre eu conheci a Jô, escreveu uma biografia, né, assim, da minha família, mas eu quando li o Otto Lara Rezende, ele tinha uma característica, que ele escrevia os livros, quando eu chegava na livraria, se a livraria estava na frente, o livro dele, ele colocava atrás, que ficava com vergonha. Então, ali tem muita coisa da minha história, eu praticamente não distribuí os livros até hoje, eu tenho quase assim, uma pessoa se expor realmente. Então eu já estou devendo isso, que foi muito bem escrito. Então depois eu me procuro, né, para a gente poder realizar. Aqui temos 170 anos de Muriaé, além da revista, dos eventos, da gastronomia, tudo foi feito nesse final. Estamos chegando na praça, está linda à noite, né? Acho que nunca tivemos uma praça um tempo tão bonita no Natal e vamos melhorar cada vez mais. Então ela veio com a ideia de fazer aquilo que seria mais interessante. A criança lê, que é a coisa fundamental. Ela é uma contadora de histórias, uma educadora, uma filha de Muriaé, que olhou para o passado da nossa cidade e viu não apenas datas e fatos, mas sim uma incrível jornada repleta de magia, esperando para ser descoberta pelas crianças. Foi com esse carinho e esse olhar único que ela nos presenteou com o livro Uma Aventura no Tempo, a história de Muriaé para as crianças. Uma obra que convida os pequenos a viajarem no tempo para descobrir as origens, os personagens e os segredos da terra onde vivem. Senhoras e senhores, com muita salva de palmas calorosa, recebemos a nossa querida autora Josiane Duarte. Boa noite a todos. Eu trouxe uma colinha essa noite porque no lançamento da escola fiquei tão emocionada, não consegui falar nada do que eu tinha planejado. Então hoje eu fiz uma colinha aqui, não sei nem se eu consegui, mas eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz de ver o rosto de vocês aqui, de pessoas queridas, das crianças que estão aqui. Muito obrigada. E Muriaé faz 170 anos. E uma das perguntas que eu sempre me fiz, assim, eu escrevo biografias já há muitos anos, e quando eu voltei a morar em Muriaé, eu morei fora de Muriaé durante quase 30 anos, morei no Rio de Janeiro, tive que fazer minha vida lá, e eu escrevi biografias, e quando eu voltei para Muriaé, eu pensei assim, poxa vida, eu escrevo biografias, eu conto a história de vida de tantas pessoas interessantes, mas e a história da minha cidade? Mas enfim, e aí eu tive passeando pela Praça João Pinheiro, que é um lugar que eu gosto muito, e eu me lembro, quando eu era criança, que eu saía da escola, e a minha mãe, quando me buscava na escola, me levava para tomar vitamina de abacate da pastelaria do Deco. Ainda existe? Existe? Pois bem. E depois dessa vitamina de abacate, que é o meu programa preferido com a minha mãe, a gente costumava passear pela Praça João Pinheiro. Então é um lugar que está no meu coração. E quando eu decidi escrever essa história para crianças, a primeira coisa que eu pensei é como que eu vou fazer pequenos leitores voltarem para o tempo? Como é que eu vou fazer essa viagem? E aí, a cabecinha da escritora, eu pensei, bom, vou transformar o relógio da Praça João Pinheiro, aquele amarelo, num portal do tempo. E aí, eu pensei, bom, é isso. Vou fazer com que os personagens, que são a Letícia e o Arthur, criados, batizados com esse nome, numa homenagem ao Dr. Marcos. Letícia é o nome da saudosa mãe dele e Arthur é o nome do netinho dele. Então, em agradecimento ao fato de ter acolhido o meu projeto com tanto carinho, eu quis fazer essa homenagem para eles. E aí, a Letícia e o Arthur embarcam neste portal do tempo até o ano de 1819. E, crianças, em 1819, não havia nada aqui em Muriaé. Mosquito mal na língua curi. E foi daí que veio o nome de Muriaé, coisa que ninguém sabia. E quando eu estava para escrever um livro, eu até perguntei para minha mãe, mãe, você tem 84 anos, você
nasceu aqui, você sabe por que mulher chama Muriaé? Ela, não tenho ideia. E eu fui vendo que muita gente não sabia que o nome de Muriaé vinha da língua puri. Levanta a mão aqui, quem sabia que vinha da língua puri? Já leram meu livro. Bom, gente, eu quero dizer o seguinte, que essa obra, eu quis que ela fosse um despertar para as crianças começarem a ter vontade de conhecer um pouquinho mais a nossa cidade, de saber que Muriaé não é só um pontinho no mapa. Muriaé é a nossa casa. Aqui foi onde eu nasci, onde eu cresci e para onde eu voltei. Hoje eu moro com muita alegria aqui. E eu quero dizer uma coisa muito, muito séria. Ser escritor no Brasil talvez seja tão difícil quanto ser professor. E realmente, sem o apoio de algumas pessoas, como escritor, não consegue fazer sua obra. E quando eu fui, bati na porta da prefeitura e falei para o Dr. Marcos, eu tenho uma vontade de escrever a história de Mulher para Crianças, mas eu preciso muito do seu apoio. Na mesma hora, gente, ele disse sim. Então, Dr. Marcos, é com muita gratidão e com muita alegria que eu realmente te agradeço do fundo do coração por ter topado patrocinar esse livro, patrocinar essa obra, fazer com que essa história chegue às crianças. E ele, gente, foi tão generoso, é tão generoso, porque esses livros são para ser distribuídos para as escolas municipais, mas ele me liberou este lançamento aqui hoje para minha família, para os meus amigos, para outros adultos, e liberou alguns exemplares que vão chegar na mão de vocês. E eu quero agradecer também ao João Carlos, que me ajudou muito na pesquisa. Façam uma visita ao Memorial de Muriaé, porque vocês vão encontrar coisas muito legais lá. O João Carlos leu o livro, o João Carlos descobriu coisas que não estavam dando muito certo no livro. Ele disse, vamos fazer uma linha do tempo. Se os personagens chegaram aqui no ano de 1819, então isso aqui não podia ter acontecido. É verdade. Então ele me ajudou muito, ele falou muito dos puris para mim. Ele, inclusive, me ajudou a achar palavras em puri que estão no livro. Então as crianças vão saber falar algumas palavras em puri, vão aprender algumas palavras em puri, que são os verdadeiros donos dessa terra. E eu quero só dizer uma coisa, o Dia da Consciência Negra foi dia 20, mas hoje eu contei na escola que eu fui, que, aliás, um outro presente do Dr. Marcos, ele presenteou a escola estadual Padre Massimino Benassati com 45 exemplares. E as crianças ficaram enlouquecidas. E uma das perguntas que as crianças me fizeram foi, Jô, qual foi a cena que você mais gostou no livro? E eu respondi para ele o seguinte, quando eu estava escrevendo, já saiu tudo, tá, gente? Mas aqui estou contando essa história. Quando eu estava escrevendo uma cena muito importante do livro, que é o momento em que a personagem Letícia é capturada pelos homens do Constantino Pinto, quando eu estava escrevendo essa cena, eu pensei, e se ela for negra? Eu pensei, porque originalmente a Letícia não era negra, mas na hora que eu estava escrevendo essa cena, eu pensei, e se ela for negra? Se ela for negra, ela vai ficar ainda mais apavorada, porque em 1819, gente, os negros eram escravos. Então, a Letícia foi confundida com uma menina escrava fugida. E isso tornava a aventura ainda mais perigosa e mais atraente. E ela deu um banho de história para os homens do Constantino Pinto ao falar que no futuro, o ano que ela vivia, que é o ano de 2025, não haveria mais escravidão. Ela contou, lá em 1819, ela contou para o Constantino Pinto e para os capangas dele, olha, em 1888, uma princesa chamada Princesa Isabel vai soltar e libertar todos os escravos.
Claro que eles não acreditaram, mas o futuro chegou em 1888. A escravidão, graças a Deus, foi extinta nesse país. Então, com essa história, eu quero que as crianças tenham curiosidade. Eu misturei ficção com verdade nesse livro. É uma história de ficção, mas é uma ficção histórica, ou seja, tem personagens reais misturados aos personagens que eu criei. E eu desejo, de todo o coração, que as crianças gostem e que os adultos também gostem. Porque se as crianças são o futuro, nós somos o presente. E é o que nós fazemos hoje que vai permitir com que o futuro delas seja melhor. Então, no ano que vem, a Cristina vai me ajudar num projeto bacanérrimo. Eu vou percorrer as escolas municipais, eu vou conversar com os meus leitores e trocar ideias com eles e fazer com que, assim como eu, que sou uma muriaense orgulhosa da minha terra, que voltei para essa terra para viver aqui, eu quero que esses pequenos também sintam orgulho de nascer, crescer e viver na nossa Muriaé. Obrigada, Sandro. Obrigada, Rose, por me ajudar a viver esse momento tão especial. E é isso, gente. Nada foi encerrado. Alegria na minha vida. Quando eu voltei a morar em Muriaé, eu fui aceita na Academia Muriense de Letras, que é uma honra enorme para mim, e ele é meu companheiro de lá. A sua pergunta me foi feita hoje na escola, que eu fui visitar. Que interessante. E eu falei, uma criança me perguntou, que conselho você dá para quem quer ser escritor? E eu falei, eu te dou 3 conselhos. O conselho número 1, quem quer escrever precisa ler. Ler tudo. Ler sempre. Para não ficar com a cabecinha quadrada. Para ficar mais inteligente. Até contei que eu levo o livro para todo lado que eu for, gente. Eu não faço nada sem estar com o livro na mão. O segundo conselho é ler mais ainda. Ler e ler. E o terceiro conselho é sim, sentar, tem uma ideia? Bote no papel, escreva o que vem na sua cabecinha e aí conte a história que você quer contar. Ser escritor é difícil? Mas não é impossível. Tanto que eu estou aqui, uma mineira de Muriaé, de uma cidadezinha do interior, que conseguiu realizar o grande sonho de vida que é ser escritor e viver de escrita, que é um luxo num país faminto, não só de comida, mas também de livros. Então, é isso. Meu conselho é ler e escrever. Porque eu sou professora, amante dos livros também, e a gente trabalha com as crianças a história de Muriaé, mas a gente não tinha muito o que buscar. Agora a gente tem mais um livro para a gente contar, a gente vai valorizar a literatura, porque valorizar a leitura do livro, e contar a história de uma maneira, imagino que tenha ficado lindo, porque a Kelly acabou de me perguntar, você já viu? Eu falei, não vi ainda o livro, fiquei curiosa para saber. Então, parabéns, tá? Por você ter feito isso pra gente, para as nossas crianças, para as nossas escolas. E também obrigada à prefeitura, viu? Por esse apoio. Eu quero sabe, uma fortaleza, um lugar em que a literatura ainda tem uma chance. Então, em seu nome, eu agradeço e parabenizo a todos os professores de Muriaé. E eu espero, sinceramente, que mesmo os adultos gostem dessa aventura, porque é uma aventura. Renatinho não pode.
Já tá. Te mando mensagem. Obrigado. Nós vamos chegar em Europa,